Muitas pessoas têm perguntado se na construção do sistema de holding familiar, aquele momento em que são transferidos, por exemplo, imóveis para a pessoa jurídica, se nesse momento terá que pagar imposto de renda sobre o ganho de capital. Afinal, o imóvel muda de propriedade da pessoa física para a pessoa jurídica. E nesse caso, há imposto de renda sobre ganho de capital? Bom, meu nome é Joel Gracioto, eu sou advogado e atuo na área tributária por mais de 10 anos e sou especializado no planejamento patrimonial da família. Fica comigo até o final desse vídeo e você vai saber. Antes, preciso explicar como que é calculado o imposto de renda sobre o ganho de capital, nesse caso de transmissão de imóveis. O ganho de capital é calculado por um percentual sobre a diferença entre o valor de venda e o valor de aquisição do imóvel. Então vamos dar um exemplo. Imaginando que você venda hoje um imóvel por um valor de R$800 mil, tendo adquirido esse imóvel, por exemplo, há 20 anos atrás, e um valor de R$150 mil, que é o valor que está declarado no seu imposto de renda. Então, chegamos à seguinte conta. 800 mil menos 150 mil, isso dá 650 mil reais. Nesse caso, haverá uma alíquota de 15% para o cálculo e chegamos então ao valor de R$ 97.500 de imposto de renda sobre o ganho de capital. Então esse é o valor encontrado e esse deverá ser recolhido a título de imposto de renda. Mas ganho de capital por quê? Porque houve uma valorização do seu imóvel, ou seja, ele passou de 150 mil para 800 mil reais. Mas voltando, e no sistema de holding familiar, como é que isso funciona? Para explicar, nós vamos buscar a legislação. Então, lá no artigo 142 do Decreto 9.580 de 1999, diz o seguinte: as pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e direitos, pelo valor constante da declaração ou pelo valor de mercado. Vamos explicar. Notamos então que há uma faculdade do contribuinte, quer dizer, você pode escolher em fazer essa integralização do capital social da empresa ou pelo valor do imóvel constante da sua declaração do imposto de renda, pegando no nosso caso lá o valor de 150 mil reais, ou você pode fazer isso pelos 800 mil reais, que seria o valor da venda do imóvel, ou seja, o valor de mercado, certo? E aí na sequência vem o parágrafo 1º, que diz o seguinte: se a transferência for feita pelo valor constante da declaração de bens, as pessoas físicas deverão lançar nessa declaração as ações ou as cotas subscritas pelo mesmo valor dos bens ou dos direitos transmitidos. Equivale a dizer então que o valor a ser declarado no seu imposto de renda, ao invés dos 150 mil reais, que era o valor do imóvel, agora serão os mesmos 150 mil reais, só que em cotas da empresa. Em seguida, vem o parágrafo 2º que diz assim: se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaração de bens, a diferença a maior será tributável como ganho de capital. Então aqui está a nossa resposta, ou seja, como nós temos a escolha de transferir o imóvel ou pelo valor declarado na sua compra, que no nosso caso aí os 150 mil reais, nesse caso não haverá um imposto de renda sobre o ganho de capital. Ou nós podemos transferir o imóvel pelo valor da venda, ou seja, de mercado, no caso, os 800 mil reais. Nesse caso, haverá a tributação do imposto de renda sobre o ganho de capital, ou seja, aquele valor que já calculamos acima, os R$ 97.500. Então essa opção poderá trazer um impacto enorme nos custos de construção do sistema de holding familiar e cabe ao profissional utilizar dessas técnicas para entregar a melhor solução, que vai depender de cada caso. Espero que tenha gostado das informações passadas. Te convido a me seguir nas redes e acompanhar mais assuntos ligados ao planejamento patrimonial da família. Lá eu posto todos os dias comentando sobre esse e outros assuntos para o bem-estar da sua família. Então me siga e acompanhe as novidades. Um forte abraço!